Olá, eu sou a Cássia, seja muito bem-vinda ao meu canal. E como eu já mencionei, aqui eu vou falar a respeito de prosperidade, de dinheiro, em relação aos princípios bíblicos, mas também vou trazer conhecimentos técnicos para você, mulher, aprender um pouquinho mais a como gerenciar o seu dinheiro, a como cuidar da sua vida financeira, do seu patrimônio e do seu lar. Esse é o meu objetivo aqui com esse canal. E, dando sequência aqui no nosso assunto, que a gente veio tratando sobre materialismo, asceticismo, hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o asceticismo, que a gente já sabe que é o quê? O asceticismo é você acreditar que a sua piedade, que a sua espiritualidade está única e exclusivamente na pobreza, em ter pouco dinheiro, na escassez. E a gente sabe que não é isso que o Senhor tem para as nossas vidas. A gente entende que Deus, ele não é um Deus dos extremos, tá? Ele não vai ir no extremo do materialismo, onde a pessoa acredita que todo o centro da vida dela tem que estar na riqueza, no materialismo, nas finanças, no dinheiro. Mas ele também não é a favor daquele que acha que a pobreza é uma demonstração de piedade, né? De uma pessoa piedosa, biblicamente falando. E quando a gente para analisar esses termos, a gente observa que quem é o Deus dos extremos? É Satanás. Satanás é Deus dos extremos. É ele que quer tirar o nosso coração da centralidade que é Jesus, do verdadeiro propósito das nossas vidas e colocar eu achar que o materialismo, que o dinheiro, ele tem tudo aquilo que eu preciso, que é a única coisa que vai me satisfazer, ou eu acreditar que eu viver uma vida pobre e miserável, eu vou estar me aproximando mais de Deus, eu vou estar sendo mais espiritual. Então, a gente precisa ter esse entendimento de que não é para isso que a gente foi chamado. E a gente vai ver um versículo onde fala o que Deus quer de nós nessa vida. Então, quando a gente olha para essa questão dos ascetas, eles condenam toda a prosperidade, toda a vida material, toda a vida no mundo físico. Então, eles acham que tudo se explica e se valoriza no mundo espiritual. Então, eu me distanciar dos bens materiais, desse mundo físico, vai me aproximar mais das riquezas espirituais e do mundo espiritual. É assim que um asceta, ele vê o mundo físico e o mundo material. A verdade é que o mundo material, ele não pode se sobrepor à nossa vida espiritual. Porque o que a gente tem hoje, as questões materiais, elas também nos ajudam a construir uma vida espiritual. Esse mundo material, ele faz parte da nossa existência e ele foi feito também para a gente desfrutar, né? Para a gente viver uma vida minimamente boa também. Porque quando a gente vai olhar ali na Bíblia, a gente vê que Salomão, ele é considerado até hoje o homem mais rico do mundo, que já existiu. E, cara, ele era cristão, ele era filho de Davi, a gente vê as bênçãos e a prosperidade sendo derramadas sobre Davi, sobre Abraão, como promessas, e se cumprindo. Mas por que se cumpria? Porque o coração deles nunca esteve nos bens materiais. O coração deles sempre esteve diretamente relacionado com Deus, diretamente ligado a Deus e ao mundo espiritual. E aí, quando a gente vai olhar a passagem de Jesus aqui nessa terra, Jesus, ele participou de casamentos, de festividades onde tinha comida, onde tinha vinho. Na verdade, ele teve um casamento em que ele transformou a água em vinho. A última ceia é uma representação de que, sim, o mundo material existe e a gente não pode ser averso a isso,
porque a gente pode usar ele para o nosso favor e construir uma vida espiritual. Então, um dos principais pontos aí que vem quebrando esse comportamento dos ascetas, essa mentalidade de pobreza, de que pobreza é demonstração de fé e espiritualidade, é que Jesus, ele foi a representação de Deus aqui na Terra, mas ele não deixou de viver uma vida material. Então, ele se relacionava com as pessoas, ele participava de festividades e casamentos, ele aceitou ser banhado por nardo, né, pelo perfume mais caro que existia na época, que equivalia a dias, meses de trabalho de um trabalhador da época. Então ele não descartou o mundo físico, o mundo material. Só que o segredo é aonde está o seu coração, aonde você tem colocado. E quando a gente vai para a palavra, para entender um pouquinho mais sobre esses termos relacionados ao asceticismo, a gente vai encontrar ali em 1 Timóteo, no capítulo 4, do versículo 1 ao 5, eu vou estar lendo aqui para vocês. Vamos lá. O Espírito, porém, expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Prestem atenção. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque tudo que Deus criou é bom, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça, porque é santificada pela palavra e pela oração. Então, o que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui? Olha, vão ter pessoas que vão pregar doutrinas de demônios. E essas pessoas elas vão dizer que as coisas não são boas, que não é para ter casamento, que não é para você valorizar aquilo que você tem, aquela questão que foi Deus. Aqui ele fala, foi Deus, porque tudo o que Deus criou é bom. Então, essa palavra, ela já quebra essa mentalidade asceta. Porque tudo que Deus criou é bom, desde que eu não fira os princípios da palavra. Eu preciso ter discernimento. O apóstolo Paulo ele já falava, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, se tem algo que vai quebrar, que vai descumprir algum princípio bíblico na minha vida, eu devo abrir mão. Mas o que Deus criou é bom, o dinheiro é bom, a roupa é boa, a casa é boa, o carro é bom, a internet, o celular que você carrega na sua mão. Foi tudo Deus que permitiu ser criado. Gente, eu paro e penso na minha vida alguns anos atrás, para tudo eu precisava se deslocar da minha casa até uma instituição bancária, seja para pagar um boleto, seja para pagar qualquer coisa. Hoje, com o celular, eu resolvo a minha vida. E eu vou dizer agora que isso não é bom, que isso é coisa do inimigo. Não, isso é uma ferramenta. Quem dá um destino disso ser bom ou mal é a pessoa que utiliza. Assim como o que a gente comentou no vídeo anterior falando sobre o dinheiro. Eles não têm um valor moral intrínseco. Quem dá o valor para as questões materiais somos nós. Então, aqui a gente já vê falando, tudo que Deus criou é bom e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Minha irmã, seja grata por aquilo que Deus está te dando. Seja grata pelo teu carro, seja grata pela tua casa, pelo teu lar. Só que existe uma linha muito tênue entre eu ser grata e agradar a Deus com aquilo que eu tenho e entre eu querer viver uma vida de luxo, uma vida que talvez
não será tão de acordo assim com os princípios bíblicos. Uma vida de luxúria, né? Que eu vou estar também pecando se eu me colocar nesse extremo. Perceba que a partir do momento que eu parto, que eu saio da centralidade e vou ou para o extremo da riqueza ou para o extremo do asceticismo, eu estou pecando. Então, o meu coração, aquilo que o meu ser valoriza, não pode estar em extremo nenhum. Aonde o meu coração tem que estar? Em Jesus. Quem tem que ser o centro da minha e da sua vida? Cristo. Apenas isso. Tem uma história, eu acho que vocês já ouviram muito falar, da Madre Teresa de Calcutá. Ela foi uma pessoa que atribuiu o asceticismo para si, para a sua vida. E eles ganharam um prédio ali, ela ganhou um prédio que foi doado para a missão. E esse prédio, ele tinha tapetes e tinha água quente em todos os quartos. Só que ela vivia uma vida em que ela acreditava que para se chegar ao espiritual, ela não precisaria de nenhuma facilidade, de nenhum materialismo, de nada. Então, quando ela chegou nesse prédio, a primeira coisa que ela ordenou eram que se tirassem os tapetes e as águas quentes dos quartos. E quando a gente passa a pensar nessa situação, gente, vocês acham mesmo que é isso que Deus queria? Quando já providenciou para ela algo para a missão, em que ela poderia talvez ter um conforto melhor, não só ela, mas as pessoas que elas atenderiam, que eles atenderiam, as pessoas doentes. Talvez, será que não seria interessante ter aquela água ali quente no quarto para facilitar o cuidado do doente, da pessoa que estaria ocupando aquele lugar? E os tapetes? Não, qual o sentido de tirar esses tapetes? Será que eles não estariam garantindo aí pisar não no chão que é gelado, mas em cima de um tapete que iria diminuir o impacto do piso frio? E aí, quando você para pensar e analisar toda essa situação, não se há registros do que foram feitos com esses tapetes que foram retirados. A única coisa é, se a gente viveu até agora sem, a gente não precisa viver com isso. Então, será que esses tapetes foram vendidos e o dinheiro foi revertido para a ajuda dos doentes e das pessoas necessitadas? Porque qual que é a lógica? A gente não tem registro. Então, a questão é essa visão distorcida de algumas questões materiais, né? Vendo como se o inimigo estivesse se manifestando aqui em algo material, como se isso não fosse providência divina. Aí a gente vê aqui o que o livro de Timóteo fala, não, foi tudo criado por Deus, então dê graças a Deus. Só que não precisamos colocar o nosso coração nos bens, nos recursos, naquilo que é material. A Bíblia fala, não construa riquezas aonde a traça e a ferrugem corroem. Então, aonde está o nosso coração construindo riqueza aqui nessa terra? Aonde, sei lá, vai que dá um pane global e todo mundo perde o dinheiro. E aí? E você que tem o seu coração preso nisso. Por isso que a gente vê muitos relatos na época da Grande Depressão em que pessoas se suicidaram porque perderam todo o dinheiro. Quando teve a Grande Depressão, quando teve o primeiro crash das bolsas de valores, da Bolsa de Valores de Nova York, se eu não me engano.
Então, gente, é muito triste quando tudo que a pessoa tem é apenas o material. Tem um ditado popular que diz assim: a pessoa era tão pobre, que tudo que ela tinha era dinheiro. A riqueza, como o asceticismo não é demonstração de espiritualidade, o outro extremo, a riqueza, também não é demonstração de espiritualidade. Então a gente vê que quem vai para os extremos são as pessoas. Por quê? Porque elas tiram a visão delas daquilo que realmente importa, que é Cristo. E Deus, Cristo, ele se preocupa com o pobre, mas ele também se preocupa com o rico. Não é a condição da pessoa que faz Cristo a mais se preocupar com ela, mas é por quem Cristo é por quem Deus é. Ele não precisa de uma condição financeira, ele não precisa de uma condição física para nos amar, entendeu? Ele nos ama por quem ele é, e ponto. E aí, quando a gente retorna de novo para as escrituras para entender, tá, se o materialismo é pecado, se o asceticismo também é pecado, o que a Bíblia fala então? O que é bom para mim? Abra sua Bíblia lá, a minha já está aberta aqui, em Provérbios 30, 8 e 9. Nos diz assim, ó: afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza e nem a riqueza, mas dá-me só o pão que me é necessário, para que de farto eu não te negue e diga: quem é o Senhor? Ou empobrecido não venha furtar e profane o nome de Deus. Olha que palavra! Eu não quero pecar nem pelo muito e nem pelo pouco. Eu não quero profanar a Deus me apegando às coisas materiais. E eu também não quero profanar a Deus me apegando à pobreza que me faça roubar, que me faça pecar, que me faça profanar. Entende? É como se fosse um equilíbrio. É nem você ter de mais e nem você ter de menos. É um equilíbrio. Mas tem pessoas que são cristãs e tem bastante, tem. Talvez seja porque o coração delas não está no dinheiro. E também porque Deus falou que é para usar o dinheiro para alcançar outras pessoas. Então eu acredito que Deus confie isso a algumas pessoas específicas pelo poder de convencimento e de falar do amor dele que essas pessoas têm, o poder de comunicar, que traz esse convencimento aos corações. Então, aonde realmente está o nosso coração? Dado que a gente já ouviu falar sobre os extremos, asceticismo e materialismo, a gente entende que o amor de Deus, ele não está nas circunstâncias materiais e físicas que a gente convive. Algumas pessoas, talvez, elas se tornam ascetas por alguns motivos, né? Talvez porque elas acabam se sentindo culpadas de ter muito dinheiro e outras não. E, assim, uma coisa que me chama muita atenção, essa frase que eu achei fantástica. Deus quer aqueles que estão dispostos a se tornarem mártires pelos propósitos dele, e não aqueles que querem ser mártires pelos seus próprios propósitos. Então, às vezes as pessoas se sentem culpadas e, ai, nossa, eu vou ser mártir porque eu vou ser porque Deus vai me ver, porque eu vou agradar a Deus. Se não é por propósito dele, isso não convém. Isso não agrada a Deus. Então não adianta você querer sacrificar algo em você, mas por um propósito único e exclusivamente seu, que no final isso é só puro egoísmo, é puro egocentrismo, do que fazer algo que realmente agrade ao Senhor. Não é assim, não é esse o chamado, não é esse o direcionamento. E daí, se as coisas realmente fossem assim, você já parou para pensar
se todos os cristãos resolvessem parar de ganhar dinheiro na sociedade? Você já parou para pensar nisso? Se dinheiro é pecado, se dinheiro é problema. O que aconteceria com a nossa sociedade se todas as pessoas cristãs parassem, resolvessem, olha, eu não quero mais dinheiro? Você já parou para pensar? Para quais seriam os propósitos que o dinheiro seria utilizado? Você já pensa aí, pensa, só pensa um pouquinho, porque, né, a gente fica aqui avaliando isso. Missões não iriam ser feitas. A pobreza talvez só aumentaria e pessoas deixariam de ser não seriam mais ajudadas. Crises sem precedentes, pessoas desempregadas, empresas fechadas. Então nós precisamos olhar além do nosso umbigo. A vida é muito maior do que isso. As situações, as circunstâncias são maiores do que isso. E aí quando a gente retorna lá, vamos ver quem foi Jesus enquanto esteve aqui na Terra. Ele bebeu vinho em um casamento. Ou seja, isso é algo totalmente físico, material. E ele participou. Ele se sentia bem tanto ao lado de pessoas pobres quanto ao lado de pessoas ricas. Então a gente vê ele bem ao lado de Bartimeu, de João Batista, José de Arimateia, e ao lado de ricos, como Maria Madalena, Marta, Lázaro, Nicodemos. Então, ele ele se importa também com as coisas materiais e com o mundo material. Ele também aceitou o apoio de mulheres ricas na sua jornada, no seu ministério. Gente, o grupo ali que acompanhava Jesus, os 12 apóstolos, tinha alguém que cuidava do dinheiro, das ofertas. Na hora de pagar os impostos, Jesus se importava com isso também. E é material, é dinheiro, é bem físico, material. Então, por isso que não faz muito sentido quando a gente olha para essa mentalidade, para esse comportamento de não se importar com o mundo físico, de não se importar com as questões materiais. O único segredo é que o nosso coração não tem que estar aqui. Nós temos que estar com a perspectiva celestial, olhando para o que virá depois disso, depois dessa terra. Nós precisamos plantar aqui para colher lá. Então, o nosso dinheiro, o nosso material e as nossas questões físicas, elas têm que ser organizadas para atender as pessoas que não têm condições, para ajudar essas pessoas que precisam. Aí a gente vai usar o mundo material ao nosso favor no mundo espiritual. Então, é o enfoque que a gente dá para aquilo que a gente tem. O nosso mundo não tem como a gente discordar, ele é materialista. Nós vivemos num mundo materialista agora mais do que nunca, com as redes sociais, com todo esse acesso que a gente tem à vida dos outros e a comparação que acaba gerando. Mas o nosso coração e o nosso propósito tem que estar no mundo espiritual e celestial. Nós não podemos nos deixar dominar por essas questões que nos deslumbram. Nós temos que estar o tempo todo nos lembrando quem nós somos em Cristo e não o que nós temos. Então eu te convido a você fazer essa autoanálise e avaliar onde que está o seu coração. Será que você está focado em construir uma vida espiritual, botando os teus recursos aqui materiais nesse mundo terreno para servir as pessoas e construir uma vida, um legado no mundo espiritual? Ou a tua preocupação é única e exclusivamente esta terra? O nosso coração tem que agradar a Deus.
Nós precisamos nos preocupar com isso. Beleza? E eu peço que você siga aqui me acompanhando no canal. Deixo para você um abraço. Peço para se inscrever no canal, para ativar as notificações, que semanalmente eu vou estar aqui postando vídeos a respeito desse tema. Eu vou trazer bastante essa questão espiritual, mas eu vou também trazer algumas coisas técnicas aqui para a gente conversar e para deixar de conhecimento para você. Um abraço e até o próximo vídeo.